Nosso tema de hoje é o mundo das artes cênicas, especificamente o cinema e o teatro. Como é possível usar esses veículos para afirmar a negritude e conscientizar negros e brancos sobre a questão racial no Brasil e no mundo? Sou trabalhador. Todo vagabundo fala que é trabalhador. Uma sessão de tortura dentro da UPP da Rússia. Tu é bravo? Fala que tu quer morrer. Quer morrer? Cadê as armas, porra? Desde a ocupação já aconteceu outros casos. Eles estão acabando com a vida de trabalhador. O major, ele militarizou a comunidade. Ele está fazendo o que ele quer aí dentro. Os policiais dele sabem até onde eles podem ir. Eles não têm limite. Já tinham policiais ameaçando a família da marido de morte, me ameaçando de morte. Já tinham policiais torturando moradores. Eles entraram dentro da casa deles, botaram a arma na cara dele e ainda falaram assim: mata ele logo, mata logo. Então eu não tive dúvida. Eu tinha que denunciar ou esperar o pior acontecer comigo. O medo impera e a gente não sabe quantos moradores mais vão ser assassinados. Hoje temos como convidado um ator e diretor de cinema e teatro que construiu uma carreira de superação e sucesso. Nascido no bairro carioca do Lins e criado no Meier, em condições de extrema pobreza, teve desde pequeno duas paixões, a arte e o futebol. Para poder brincar, catava isopor nas lixeiras e construía seus brinquedos com criatividade e imaginação. E logo tomou gosto pelos livros e revistas que achava. Ainda criança, foi duramente apresentado ao racismo e à discriminação, tanto em contatos com a polícia como na própria escola, onde foi falsamente acusado de roubo por uma diretora. Nada disso o impediu de se dedicar aos estudos, tendo passado em primeiro lugar no concurso de admissão ao concorrido Colégio de Aplicação da UERJ. Discriminado pelos colegas de classe, média e alta, encontrou refúgio na biblioteca escolar, onde travou contato com grandes autores e também com expoentes da militância negra. Aprovado no vestibular da Unirio, apaixonou-se pelo teatro, tornando-se bacharel em interpretação e licenciado em artes cênicas e obtendo o registro de ator, diretor, cenógrafo, iluminador e produtor. Em 25 anos de carreira, já produziu mais de 70 espetáculos teatrais, sendo o mais recente Em Busca do Par Perfeito, no Teatro Vanucci. Na área do cinema, coordena, juntamente com Letícia Carvalho, sua esposa e sócia, a produtora BR Mídia Filme. Já dirigiu 15 curtas e criou a mostra Cine Sopro, o Prêmio Carol Rodrigues de Incentivo à Cultura e o Método Sopro do Ator 2 de Interpretação. E está celebrando 25 anos de carreira com o monólogo Quem Matou o Zumbi, a ser apresentado na Sala Ruth de Souza, no Mucabe. Vamos conversar com o ator, diretor, produtor e roteirista Bruno Rodrigues. Bruno, como apresentador do Cult em Resenha, é verdadeiramente um privilégio, pois isso me possibilita o contato direto com pessoas com currículos fantásticos, como é o seu caso, e pessoas que lutam pela igualdade racial. Então, é com muito prazer que a gente recebe aqui no nosso Cult em Resenha. Meu querido Medeiros, a honra é minha. Eu sou um legítimo admirador da Kutne. Na verdade, eu acho que, de certa maneira, eu sou fruto dela também, porque minha mãe, Carol Rodrigues, era frequentadora dos bailes. Então, de certa maneira, acredito que ela já deve ter cruzado com o movimento que Dom Filó estava trazendo de afirmação e de valorização da nossa cultura afro-brasileira, para que os nossos jovens expoentes, pretos e pretas aqui e ali, pudessem sonhar com um local melhor para os seus entes queridos, né? Então, para mim é uma honra estar aqui, um convite seu e do nosso querido Dom Filó é uma convocação. Talento, determinação, apoio familiar. Como é que um garoto nascido nas condições em que você nasceu, de extrema pobreza, chegou aonde você chegou? Olha, meu querido, na verdade, eu acho que nós somos uma corrente, né? Eu não estou em nenhum local de privilégios, muito pelo contrário, mas eu tenho plena consciência que muitos irmãos e irmãs
estão numa situação que precisam de muito apoio e precisam de que determinadas pessoas, principalmente artistas intelectuais, que são letrados nas questões autoafirmativas da nossa negritude, que eles permitam que esses outros irmãos e irmãs tenham voz. E o que aconteceu na minha vida foi que a minha família veio de Campos, minha família era campista, minha família cortava 30, 50 metros de cana por 50 centavos. E acabou que meu avô e minha avó já estavam descontentes com aquela situação, e meu tio, juntamente com as minhas tias e a minha falecida mãe, vieram com a mão na frente e outra atrás para morar na favela do Esqueleto. Quem conhece favela do Esqueleto é onde atualmente é o UERJ. Então, de certa maneira, a gente já estava tentando buscar o caminho da educação. Já estava se infiltrando no ensino superior. Exatamente, de uma forma ou de outra. Só que lá era uma favelinha de pau a pique. E lembra, né? Lá minha família era de camponeses lá, trabalhava com agricultura, mas a subsistência era muito difícil. E quando chegaram ali, cada um teve que se virar. Só que a família foi realocada. Todos que moravam nessa antiga favela do Esqueleto, então ocorreu um incêndio, que até hoje ninguém conseguiu explicar como foi esse incêndio, e todos foram realocados em VK, Senador Camará e outros bairros. Minha família foi para Vila Kennedy. Mas a situação era muito delicada, né? De violência, de abandono, descaso do Estado. Os corpos pretos já estavam, né? Não é de hoje, né? 500 anos caindo nas esquinas com as balas que não são perdidas, que são encontradas. E aí minha mãe, né, que mal sabia ler e escrever, com muito sacrifício, comprou um terreninho, eu lembro da minha mãe falando, comprou um terreninho ali em Todos os Santos, na rua Doutor Ferrari. E olha, Medeiros, uma coisa que é engraçada, é que eu não entendia porque que eu era pequenininho, né, devia 2, 3 anos, era uma ladeira, e sempre tinham sacos que pulavam o muro e caíam lá no nosso quintal. E eu não entendi aquilo, porque minha mãe era muito limpa, minha avó foi morar com a gente, era muito limpa. Depois que eu fui entender, minha mãe comprou um terreno baldio. E as pessoas demoraram a entender que não podiam mais jogar lixo lá. E aí a gente começou construindo um barraquinho. E esse barraquinho de madeira, semelhante ao barraquinho de madeira que era da favela do Esqueleto, me recordo muito que chove muito no nosso Rio de Janeiro. E onde eu mais ficava era embaixo da mesa, que era o único local onde não caía goteira. Então, minha mãe e minha avó, eu fico até emocionado de lembrar isso, elas ficavam tomando chuva para eu ficar debaixo da mesa e era cheia de panela aqui e ali, né? Hoje, graças aos nossos orixás e a muito esforço, obviamente, eu moro num apartamento que não teria risco de goteira, mas Medeiros, a goteira me persegue, bate a chuva e está com infiltração no meu apartamento. Mas, enfim, então minha mãe botou essa meta e a minha mãe, uma mulher preta, uma mulher decidida, botou na meta que ela queria concluir o seu primeiro grau, queria fazer um supletivo, queria concluir o segundo grau no período noturno, fazer um concurso, e ela era apaixonada por teatro, era atriz amadora. Então eu tinha dentro de casa esse estímulo. Minha mãe me alfabetizou, mas a gente ainda não tinha condições, ela trabalhava de faxineira aqui, fazendo bico a colar, e aí é que eu digo que nós somos uma corrente, porque eu fui estudar no Honório Gurgel, no Jardim de Infância, e praticamente 95% das crianças, das famílias, tinham uma condição financeira mais apurada do que a da minha família. Mas eu levava jeito para desenhar, eu sempre gostei de arte, cultura, já estava no código genético, né? E as famílias... Perdão, muito interessante, porque nos seus dados biográficos, você fala que o seu interesse pela leitura veio a partir de catar lixo. Você catava lixo para criar os seus brinquedos, né? A falta de grana para comprar os brinquedos, e, ao mesmo tempo, ali você encontrava livros, revistas, e começou a se interessar pela leitura. Esse catar de lixo, de certa maneira, foi facilitado pelos vizinhos que volta e meia jogavam lixo no nosso quintal, né, meu amigo Medeiros? Então, minha mãe não gostava muito que eu fizesse isso, né? Quando ela prestou o concurso, ela prestou para a UERJ, olha a UERJ cercando a gente, foi trabalhar como auxiliar de enfermagem. Começou como copeiro e depois auxiliar de enfermagem. Então, tudo era mania de limpeza lá em casa. Mas aí eu pegava, limpava, lavava, o isopor é bacana que você pode descascar, então tinha as serrinhas lá do barraquinho que tinha sido feito, eu já pegava, botava, ia fazendo minhas maquetezinhas. Então, enquanto as crianças tinham um castelo de Grayskull, tinha o castelo do Brunão, que era feito de isopor e era impermeável, de certa maneira. E
E nunca me senti mal por estar vivendo nessa situação, mas é fato que, à medida que eu comecei a encontrar nos livros, nos gibis, a possibilidade de sonhar com um futuro melhor, eu abracei essa oportunidade. E minha mãe, que trabalhava em casa de família, aí que tá, minha mãe, minha velha é sinistra, onde ela estiver ela é sinistra, que ela trazia os livros das casas de família que lhe davam. Então, às vezes, imagina, eu com 5 anos ela estava me alfabetizando, a gente não tinha muito material para me alfabetizar, mas tinha um livro de medicina. E as palavras que ela estava procurando eram no livro de medicina. E aí já misturava com uma revistinha em gibi do Batman, e já misturava com alguns livros que se vendiam em banca de jornal, que falavam sobre aspectos da negritude, dos bailes funks. Eu sou nascido em 76, então nesse período de 76 até 81, 82, tinha um material assim que acabava sendo descartado nas ruas. E, obviamente, né, quem não gostar que me perdoe, mas o meu Mengão estava num período assim de crescimento absoluto, então eu também tive acesso a material de leitura. Era o tempo do Zico, não é? Zico, Adílio, falecido Geraldo Assoviazador, Júlio. Não, eu posso falar uma coisa, Medeiros. Um dos meus orgulhos é que eu tive a graça de conhecer algum dos meus ídolos, né? Pude conhecer o Zico, que é uma pessoa maravilhosa, sua família, seus filhos, e pude conhecer o Dom Filó. Então, de certa maneira, né, aí a arte e o futebol sempre caminhando juntos na minha vida. Agora, você passou por uma situação terrível ainda na escola, que foi ser acusado de roubo pela diretora. Isso é um dos momentos assim mais delicados para mim, porque você é uma criança, né? Eu devia ter o quê? 7, 8 anos, e eu tive uma infância delicada. Teve um momento que a nossa situação financeira e econômica foi melhorando, porque minha mãe batalhava muito sozinha, né? Para você ver, aquele barraquinho ela transformou numa casa de 2, 3 andares com terraço, entrada para garagem, o terreno baldio virou um sítio, plantava bananeira, quase como se ela tivesse criado uma pequena África ali naquele local, né? Mas o que aconteceu foi que eu tinha, por não ter acesso ao material, muitas vezes eu ia estudar na casa dos colegas, que eles tinham lápis de cor, as mães convidavam, os pais, né? O ser humano é maravilhoso, eu acredito muito no ser humano. E eu via que aqueles pais viam um talento em Bruno para arte que às vezes não viam nos seus filhos e me estimulavam. E aí, quando eu fui estudar na Escola República do Peru, eu fiz alguns amiguinhos, e as crianças, elas têm um racismo estrutural, mas é incomparável com o racismo estrutural dos adultos. E aí, em determinado momento, eu tinha dois amigos, né, André e Fábio, infelizmente perdi o contato, e eles tinham deixado cair o guarda-chuva, e os meninos mais velhos estavam pegando o guarda-chuva deles dentro do colégio e querendo pegar para jogar na lixeira. Aí eu fui para defendê-los, que eram amigos que me ajudavam, e eu falei, olha, não pega o guarda-chuva deles não, segurei no guarda-chuva. Aí eram os garotos meio gangue, 15, 16 anos, eu era fortinho, né, meio gordinho, obeso, fortinho, segurei, e aí chegou a diretora. Aí a diretora falou que eu estava pegando o guarda-chuva do menino, que ia chamar minha mãe, que era um absurdo eu ter direito de estudar naquela escola, que era pública, né? Era direito meu também, e eu estar tentando levar o guarda-chuva. Por que eu estava tentando roubar aquele menino branco de classe média? E ali eu fui apresentado ao racismo. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso no próximo bloco. Então, Bruno, você estava relatando aquele incidente, né, terrível pelo qual você passou, e que maneira você reagiu a isso, como é que você conseguiu suportar essa ação infame da diretora da escola? Olha, eu fiquei muito indignado. Eu lembro que minha mãe me ensinou algumas coisas. Sempre saia com seus documentos. Então, com 5, 6 anos, se eu tivesse que ir na esquina, eu estava com uma cópia dos documentos no bolso. Eu não entendia isso.
Minha mãe sempre falava para mim, não pegue nada de ninguém e até evite pegar se for emprestado, a não ser se os pais estiverem presentes. E naquele caso eu estava defendendo um amigo que me ajudou sempre, né? Então eu sabia que eu estava tomando a posição certa, e aqueles meninos eram uns alienados, né? Uns radicais em início de anos 80. E eu saí dali sabendo que eu jamais poderia permitir que outro imputasse em mim algo que eu não fiz. E eu já passei por isso na faculdade, passei por isso com polícia, já tomei tanta dura de polícia. Certa vez eu lecionei pela Unirio, na Freicaneca, né, no sistema prisional, e a polícia me parou no ônibus 433, eu estava vindo, tinha dado aula para os internos lá, um projeto maravilhoso chamado Teatro nas Prisões, montamos pagador de promessas e tudo mais, alfabetizei alguns internos, inclusive, e a polícia me parou e falou, eu vou abrir sua bolsa, os caras todos armados dentro do 433, só vieram a mim, eu sentadinho lá, e vão abrir sua bolsa que a gente acha que tem alguma coisa aí. Aí eu me levantei, eu me lembro disso como se fosse ontem, foi na frente do Rio Sul praticamente, aqui, né, entre Botafogo e Copacabana, e eu falei, o senhor não vai abrir minha bolsa. Se o senhor quiser, eu abro minha bolsa para o senhor. O senhor não tem direito de botar a mão dentro da minha bolsa, de mexer nos meus documentos, sei lá o que vai estar dentro da mão do senhor de forma alguma. Aí já vieram 3 ou 4 policiais achando que eu estava tentando me colocar. Eu, nesse tom que eu estou falando com você, eu disse para eles, eu vou abrir aqui agora meu material e vou botar no chão, porque eu sou ator, eu sou professor, eu sou um representante do Estado, e vocês, como representantes do Estado, não podem tratar outro cidadão assim. Eu abri meu material, botei todo no chão do ônibus e mantive minha cabeça erguida, sem desrespeitar a autoridade policial, obviamente, mas sem permitir que ela me desrespeitasse. E eu também não esqueci de uma frase que ele me disse, ele botou o dedo na minha cara e falou, escuta aqui, ô moleque, é por causa de pessoas como você que o Brasil tá do jeito que tá. E saiu. Muito bom, muito bom. E uma outra reação sua, eu creio que em paralelo, enfim, consciente ou inconscientemente, foi se destacar nos estudos, né? Você passou em primeiro lugar no concurso de admissão para o CAP-UERJ, né? Fala para a gente sobre isso. Na verdade, essa é uma outra história de racismo estrutural que você tem que assistir Quem Matou Zumbi, que essas histórias vão estar todas em Quem Matou Zumbi lá no Mucabe, na nossa sala Ruth de Souza. Seguinte, quando a gente chegou no período da antiga quarta série no colégio Honório, no colégio República do Peru, minha mãe, que já não estava mais trabalhando só em casa de família, ela também trabalhava já como copeira e ela conversava com médicas, pessoas que tinham uma formação acadêmica já muito estruturada, e ela via que os filhos dessas médicas, quando eu ia para a antiga quinta série, iam para um colégio melhor, mais robusto, que puxasse mais a capacidade intelectual dos alunos. Então minha mãe chegou em casa, minha querida mamãe Carol Rodrigues, e falou, filho, seguinte, você está num colégio que é bom, mas não é tão bom. E para você poder sonhar mais alto, a gente tem que ir para um colégio mais difícil. Então você vai fazer concurso para vários colégios. Só que é o seguinte, a gente não tem condição de pagar um colégio particular, só se você conseguir uma bolsa. Então, se você não passar nos primeiros, tudo bem. Você não vai deixar de estudar, mas você vai para um colégio melhor. E aí ela me inscreveu em vários colégios particulares, acho que eu posso citar um nome, eu passei no Martins, em 10º, em 14º, ligavam lá para casa e eu não tinha dinheiro para pagar, então não tinha como ir. E aí surgiu a possibilidade de inscrição para o CAP-UERJ, que era para fazer um concurso. Tinha um concurso, uma prova de português e matemática, e os mais bem classificados adentravam a escola. E é uma escola maravilhosa, fantástica, até hoje propicia um ensino público de excelentíssima qualidade. Só que o material de estudo era muito profundo, ou seja, o nível da quarta série do colégio da República do Peru não chegava no que seria a quarta série do CAP. E aí minha mãezinha, naquele princípio da gente, né, de reaproveitar o que o universo nos trazia, pegou vários livros de colegas que iam jogar fora, vi lá que estava na caixa de dispensa no Hospital Pedro Ernesto e trouxe e eu passei a estudar aqueles livros, porque as colegas dela do trabalho, que viajavam para a Europa 2, 3 vezes por ano, falavam, ô Carola, chamava minha mãe de Carola, Carola, não fica cobrando do menino, porque ele é fraquinho nos estudos, ainda mais nesse colégio que ele tem, ele não vai passar, tadinho. Então não deixa ele, não força, não briga com ele não. Aí minha mãe virou para mim, meu Deus, então olhar para a tela, minha mãe nunca
nunca virou para mim e falou: ah, deixa, se você não conseguir, tá tudo bem. Minha mãe sempre ficou para eu conseguir. Dessa vez foi a única vez que ela falou: filho, se não der, tudo bem. Aquilo me deu uma revolta divina, digamos assim, que eu passei umas férias de uns 20 dias antes da tal prova estudando todos aqueles livros. Quando foi marcado o dia da prova, minha mãe foi comigo, sempre falando no meu ouvido: filho, se você não passar, tudo bem, a gente vê outro colégio. E eu fui concentrado pensando: uma vaga só é minha, umazinha só é minha. No dia da prova, eu lembro que aqueles meninos, filhos da alta roda, jogavam bolinha de papel. Eu não entendia como é que alguém estava brincando desse jeito na prova. Será que eles são tão bons assim? E eu fiquei focado, concentrado, e eu lembro que eu tirei 10 numa prova e 8 na outra. Tinha uma prova de redação também. E aí eu estava em casa, assistindo em preto e branco O Enigma do Outro Mundo, um filme de terror. Quem for fã dos clássicos de terror vai saber do que eu estou falando. E minha mãe recebeu um telefonema de uma colega que trabalhava na limpeza do CAP UERJ, porque a gente morava muito distante, né? Era em Todos os Santos. Para chegar na Tijuca, parece que não, o ônibus dava 50 mil voltas, o dinheiro era curto, minha mãe não podia ir lá só para ver o resultado. E aí o que ela fez foi pedir para uma colega ligar para ela. Só que a colega que ligou para ela, tadinha, não sabia ler direito. Então a colega falou: tem um tal de Bruno aqui que passou, mas eu não sei se é o seu. Aí minha mãe: lê aí, lê o nome, fulana. Lê, qual é a letra que vem? É R, V. Aí minha mãe veio correndo no meu quarto, me abraçou, chorando assim. E minha mãe não era muito de chorar e falou: filho, você passou. Aí eu: mãe, passei, que bom, mas você passou em primeiro. Uhul. E eu fico assim emocionado porque a gente não tem ideia do que os nossos pais, nossas mães passaram para poder nos dar o mínimo, né? E eu lembro que a gente comia muito ovo frito, muito hambúrguer de quinta. Uma vez eu fui comprar pão e minha mãe me deu o dinheiro certinho para comprar 2 pãezinhos. E eu lembro que eu desci a rua para ir na padaria e o moço que estava para vender, o vendedor, era meio roqueiro, né? Dava para ver que ele estava ali num bico, cheio de tatuagem, barbudão, branco, assim. E ele me viu chegar com aquele dinheiro, ele estava mexendo nos pães. E eu falei: moça, eu só quero 2 pãezinhos, por favor. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, e eu vi o poder da subversão. Ele pegou uns 10 pães, botou dentro do saco, falou: leva. Eu: não, eu só quero 2. Ele: leva, garoto, leva. Aí eu levei aqueles pães, chegou em casa, minha mãe: filho, não aceite mais isso, o moço fez de bom coração, mas não aceite. Então, só a gente, só nós que temos literalmente um passado ancestral, né, oriundo de uma escravidão que tentou gerar um apagamento nas nossas potencialidades, sabe o sacrifício que é para uma família poder dar uma condição de estudo um pouco melhor para o seu filho. Mas o desafio só estava começando, né? Porque é uma escola maravilhosa, mas uma escola de elite. Éramos pouquíssimos pretos e pretas, e eu passei por uma situação de uma aula de francês. Uma professora, Lisandre, me salvou, porque ninguém queria fazer o trabalho de grupo comigo. Eu não tinha a menor noção de como falar francês. Qu'est-ce, magnétophone, Gemapé, não tinha noção de nada. E eu tive que fazer o trabalho sozinho, que ninguém quis fazer comigo. Falavam que eu morava muito longe. E é uma forma de racismo estrutural. E até digo, não racismo estrutural recheado de maldade, é recheado de inocência, que obviamente aquelas crianças não sabiam que elas deveriam me incluir. Porque essas pessoas aprendiam com as suas famílias, o que aprendiam nos livros, o que aprendiam com a televisão, não é? E elas reproduziam. Agora, o seu talento para o teatro foi se revelar quando você já estava na Unirio, não é? Não, muito pelo contrário. Foi exatamente nesse caso com a professora Lisandre. Eu era apaixonado. Minha mãe já tinha feito teatro amador e parou porque engravidou. Meu pai biológico não quis, o filho queria que ela abortasse, então, de certa maneira, eu sou fruto de um aborto que não rolou. E aí minha mãe abandonou a carreira artística e foi se dedicar para criar o filho, estruturar a família e tal. E aí minha mãe e minha avó faziam imitações, contavam histórias, faziam contação de histórias em casa. Eu vivi nesse meio, né? Quando não tinha energia elétrica, o que não te faltava era falação afrodescendente na minha casa. Quando eu cheguei no colégio, aliás, no primário era eu que fazia os desenhos que iam para os murais, etc e tal. E quando eu cheguei no colégio, na 5ª série, eu quis entrar para o grupo de teatro, com muita vergonha, era gago, etc e tal.
E eis que surgiu essa apresentação de francês. A professora pediu para que os alunos se dividissem em grupos e faziam uma apresentação lá na frente, na frente da sala de aula. Ninguém quis fazer comigo. Ela pediu para que alguém fizesse, foi constrangedor, ninguém quis, e eu, né, falei, professora, tudo bem, ninguém quer fazer, eu faço sozinho. E aí a gente vê um parêntese do racismo estrutural, né? O racismo estrutural faz você acreditar que você que está errado, e não que a estrutura que tem que ser modificada. Essa professora me chamou num canto, sentou do meu lado, aí o poder do coletivo, né? E falou para mim, olha, você vai fazer esse trabalho sozinho, você vai me procurar na sala dos professores, eu tô lá no horário tal, no horário do meu almoço, e você vai arrebentar nesse trabalho, hein? Você vai arrebentar. E aí eu fui para casa, era um capítulo do livro, acho capítulo 2, e eu fiquei pensando, como é que eu vou apresentar isso sozinho? Tinham várias frases, vários termos, aí eu olhei para a estante e vi um livro do Lima Barreto. Aí eu pensei, cara, e se eu fosse um bandido, já que eu passei por essa situação que tentaram me imputar várias vezes, que entrou numa casa para roubar, mas eis que ele vê uma biblioteca. E quando ele vê essa biblioteca, ele vê um livro. Abre esse livro e começa a falar as expressões em francês. Desiste de roubar, sai pela porta falando francês. E aí pensei nisso, conversei com a professora, aí ela falou, achei ótima ideia, só que você tem que apresentar lá na frente. Eu era gago. E aí eu fui ler nos livros como é que faria uma apresentação teatral, meio autodidata, pedi para fechar as janelas, botei plástico, e na hora que se apagou a luz, eu criei um personagem chamado Lima Noir. Lima de Lima Barreto e Noir de preto em francês. E assim que a porta se abriu, os colegas começaram a rir, mas não rir de mim de uma forma ridícula, mas rir da situação que era engraçada. E eu fiz uma encenação de 5 a 10 minutos, que no teatro nós chamamos de sketch. E quando concluiu, e eu saí pela porta, e fechei a porta, ficou um silêncio, e depois eu ouvi os aplausos. E foi a primeira vez que alguém me aplaudiu na vida. E aí eu abri, a professora estava com os olhos lacrimejando, eu choro de novo de lembrar, e ali nasci o Bruno ator. Ali eu aprendi que eu não deveria ser gago, que se eu acreditasse em mim, na minha voz, na minha palavra, talvez eu superasse a gagueira. Ali eu entendi que a biblioteca era o meu caminho, e só que quando eu tentei entrar para o grupo de teatro no colégio, eu jogava futebol de salão, não era nenhum Pelé, mas eu não era ruim, joguei, fui federado e tal. Eu falei com a diretora do colégio, com a diretora do grupo de teatro, se eu podia entrar para o grupo. Ela falou, fica no futebol, você é grandão, não tem muito a ver com teatro. Olha aí. Aí eu só fui entrar realmente, mais profissionalmente, na Unirio. Estamos chegando no final, mas são 25 anos de carreira no teatro. Também você tem uma carreira com cinema, vários curta-metragens. Como é que você resumiria essa experiência para nós, nesse pouco tempo que nos resta? Olha, eu coloco o seguinte, nós, homens e mulheres pretas, nós precisamos acreditar nos nossos sonhos. Quando eu era criança, eu sempre quis fazer teatro, sempre quis fazer cinema, televisãozinha preto e branco, via Sidney Poitier, os nossos grandes mestres, Grande Otelo, Milton Gonçalves, Jorge Coutinho, Dona Leia Garcia, Ruth de Souza, atuando e ficava encantado. Sonhava um dia poder atuar também. A universidade me deu a oportunidade de ser protagonista no Anjo Negro, atuar em Ralé. Dali eu pude criar uma companhia de teatro e criar a minha produtora, juntamente com a minha esposa Letícia Carvalho. Tive a honra de dirigir minha mãe em curta-metragem, dirigir a minha esposa. Recentemente eu pude dirigir um curta-metragem com Leandro Santana, que aqui também já brilhantou essa casa, e minha filha fez uma participação. Então, o que eu diria para quem está pensando em investir no audiovisual, saiba que enquanto eu só tentei botar meus curtas e minhas webséries no Brasil, nem sempre eu fui valorizado. Mas a partir do momento que nós fomos escrever em festivais internacionais, fomos premiados em mais de 20. Então acredite nos seus sonhos, porque você não está sozinho. Tem uma história ancestral muito poderosa que vem contigo. O Ubuntu não é à toa. Nós somos muitos e nós somos imortais, porque muita gente plantou a semente que está passando pela gente e ainda vai germinar lá na frente. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Pena que a gente tem que terminar, mas com certeza a gente pode voltar mais lá na frente e você
falar mais dessa sua carreira, o exemplo que isso é para os jovens que estão agora pensando em seguir alguma coisa parecida. Muito obrigado. Obrigado a você, um beijo a todos da Kutni, é uma honra, obrigado pela oportunidade. E todos vocês se inscrevam no canal, se inscrevam nas redes sociais, acompanhem todos os projetos da Kutni, porque Kutni é resistência e ser artista, ser preto, ser preta, hoje é um ato político.